Uma das grandes dificuldades da justiça atual é que a visão isolada do ordenamento jurídico tem dificultado a análise dos casos. O direito, apesar de possuir um objeto próprio, trata especialmente de pessoas, e para a compreensão destas é fundamental o diálogo com a história, a filosofia e a literatura. As interações existem, mesmo que sejam solenemente ignoradas. O ser humano é complexo e só pode ser compreendido de forma integral. Mas este é um problema que tem se acentuado nos últimos tempos. A formação dos estudantes, muitas vezes, tem ficado restrita à análise formal do direito, perdendo-se o ponto de contato com as demais ciências humanas. No júri, as dificuldades são as mesmas. Normalmente, os oradores desconhecem a existência da retórica como disciplina que estuda a lógica e a estrutura dos debates. Estas conexões, no entanto, precisam ser reativadas. Vou ler um artigo de minha autoria, em que abordo o assunto e mostro como a visão multidisciplinar é importante para entendermos o direito. As condições da Grécia Antiga possibilitaram a consolidação da retórica como um dos principais mecanismos de engajamento social. Os cidadãos se apresentavam na ágora ou praça pública e defendiam suas ideias em debates políticos e judiciários. A retórica era uma disciplina totalmente integrada à democracia direta, tanto que os cidadãos livres procuravam professores que lhes ensinassem as técnicas de convencimento e persuasão racional. O domínio da oratória, portanto, era um pressuposto mais que necessário para quem quisesse se dar bem na vida pública. Neste momento ainda, não havia ocorrido a cisão cultural, que ao reivindicar uma especialização quase exponencial do conhecimento, deixou as disciplinas acadêmicas praticamente separadas em ilhas estanques e isoladas. No contexto grego, a literatura, a retórica, a filosofia e a política andavam de mãos dadas. Werner Jaeger, em seu livro Paideia, observa que a retórica, pelo menos em dois sentidos, possui uma dívida quase impagável com a literatura. Em um primeiro momento, os tribunos procuraram na poesia a inspiração para a própria estrutura do discurso. A forma esquemática das exposições e o ímpeto dos oradores pelos elogios e impostação veio diretamente dos hinos homéricos e do seu caráter solene e pedagógico. Em um segundo momento, os tribunos reivindicam o papel de educadores, que numa época mais arcaica coube quase que exclusivamente à poesia. A visão sobre o direito e o crime também foi vista com profundidade pelos três grandes nomes da tragédia grega: Ésquilo, Sófocles e Eurípides, de modo que ainda hoje sentimos suas influências. Na trilogia Orestia, Ésquilo, que é o autor de Prometeu Acorrentado e primeiro dos grandes dramaturgos gregos, ressalta a necessidade de fortalecimento da justiça pública e fim das vinganças privadas. Este pacto é um tema sempre atual nos júris, pois as condições de respeito às leis e submissão de todos à justiça é um ponto que precisa constantemente ser ressaltado. É a partir da aceitação desta premissa que no tribunal do júri se constroem as possibilidades para uma série de argumentos. Na tragédia Antígona, Sófocles
narra a luta da protagonista para enterrar seu irmão, apesar das proibições legais. Esta é uma obra sempre debatida nos cursos de introdução ao direito e de uma importância seminal no mundo jurídico. Antígona, ao se opor ao rei e seu tio Creonte, mostra que, paralelo ao poder do Estado, existe uma gama de prerrogativas que são ínstas e naturais à condição humana. Ali foi edificado o germe dos direitos humanos e apresentado um valor de importância inominável para a humanidade. Dos 3 grandes nomes da tragédia grega, pode-se dizer, entre aspas, que Eurípides é o mais moderno. Na tragédia As Troianas, ele vai discutir os limites morais da retórica e levar às últimas consequências o conceito de justificação persuasiva. Antes de analisar mais de perto esse livro, vou apresentar um panorama geral. Iáguer mostrou que, de certo modo, a Grécia Antiga se viu dividida de um lado entre o posicionamento de Platão, que entendia que a retórica era imoral, e de outro, o de Sócrates, que fundou uma escola para ensinar técnicas de convencimento e acreditava que a retórica era indispensável à ação política. E Sócrates entendia ainda que, devido às condições reais da sociedade, as ideias de Platão e de sua república ideal eram impossíveis de serem aplicadas na prática. Aristóteles também, nesse ponto, se contrapôs a Platão. Para o criador do Liceu, a retórica em si não é boa ou ruim. Ela é apenas um instrumento necessário à democracia e que, por isso, precisa ser estudada a fundo. Em obras como Ética Nicômacos e A Política, Aristóteles desenvolveu o conceito de virtude e deixou claro que a retórica e a ética são disciplinas perfeitamente compatíveis. A relação, portanto, entre direito, retórica e moral é um tema propício a questionamentos. Diante de crimes atrozes e de grande repercussão, normalmente o público indaga: como é possível que alguém seja capaz de defender um réu que, entre aspas, agiu de forma tão bárbara e monstruosa? Nestes mais de 20 séculos que transcorreram desde o advento dessa discussão, o que observamos é que o direito se desenvolveu no caminho de um processo justo e que, portanto, se assente sobre os primados do contraditório e da ampla defesa. Essa discussão é tão emblemática que, no início do século XX, o grande advogado brasileiro do júri, Evaristo de Moraes, escreveu uma carta a Rui Barbosa, indagando se deveria assumir o processo de Mendes Tavares, que cometeu um crime que deixou a sociedade carioca da época estarrecida. Rui lhe respondeu de forma enfática que um advogado não deve recusar uma causa penal e que o advogado tem de ser, ao lado do cliente, a voz dos seus direitos legais. Particularmente, quando atuo nos júris, encontro um defensor competente e aguerrido, fico satisfeito, pois sei que, para a realização da justiça, é necessário que as partes aprofundem e explorem todas as possibilidades do debate. A decisão, naturalmente, sairá desse intercurso retórico. Na peça As Troianas, Eurípides pegou um tema espinhoso, a defesa de Helena, e explorou todas as possibilidades morais do discurso. Para os gregos, o conceito de originalidade está ligado à forma como o autor expõe a matéria, e não necessariamente à antecedência cronológica. O tema da defesa ou elogio de Helena
foi tratado ainda por outros retóricos gregos, como Sócrates e Gorgias. Jean-Paul Sartre também fez uma adaptação da peça. Em meu livro, O Júri e Sua Retórica, A Lógica do Discurso, cuja primeira edição foi publicada em agosto de 2017, analiso o texto de Eurípides e, ao conjugá-lo com situações práticas do júri, mostro como o assunto é de uma atualidade permanente. A tragédia se passa após o final da Guerra de Troia. Helena traiu seu marido Menelau com Paris, irmão de Heitor e filho do rei Príamo. Após o conluio e rapto amoroso, Menelau exige a devolução de sua esposa e, diante da recusa dos troianos, tem início a batalha, que culminou com a destruição de Troia e vitória dos gregos. Na história, as mulheres dos troianos aguardavam ansiosas a chegada dos vencedores, pois agora eram espólio de guerra e lhes pertenciam. Menelau, com os lábios sedentos por vingança, encontra-se com Helena e decide então matá-la, quando ela clama pelo direito de falar antes da execução. Neste ponto, Eurípides realça o enfoque sofista nos argumentos. Helena, que foi a causa da ruína de Troia e morte de muitos, empina o nariz e fala com altivez. Ela olha para Menelau e diz, abre aspas, talvez não queiras aceitar minhas razões, sem meditar se elas são boas ou são más, apenas porque vês em mim uma inimiga. Adivinhando, todavia, quais seriam teus argumentos se comigo debatesses, vou contrapor minhas acusações às tuas. Fecha aspas. De início, Helena pede para se afastarem as resistências contra a sua posição. E já antevendo os argumentos do adversário, passa a argumentar de modo antecipado ao contraditório imaginado. Nos júris, esses recursos são muito usados. Quando ocorre, por exemplo, um homicídio que abala a comunidade, ou quando o réu se volta contra um bandido que lhe assaca a honradez da esposa, cria-se uma tendência natural e quase irresistível ao processo. No caso, tanto o advogado de defesa quanto o promotor se veem na contingência de livrar os autos do peso da simpatia ou antipatia a criar quase que uma barreira aos argumentos contrários. Enrico Ferri, em um caso julgado no Tribunal Criminal de Turim, se valeu deste recurso. Dirigindo-se aos jurados e membros do tribunal, diz, abre aspas, numa causa judiciária, sobretudo, é preciso resistir a esse impulso do sentimento de repulsa para medir e avaliar o pró e o contra das circunstâncias, que deem uma luz diversa aos diversos episódios da causa. Portanto, a atmosfera nada serena que cessa a entrada dessa sala é certo, mas que, no entanto, produz um eco longínquo nas vibrações comuns dos espíritos, contra o qual deve impor-se em guarda as vossas consciências. E para julgar humanamente, devemos libertar-nos, emancipar-nos das influências do sentimento imediato de culpa. Fecha aspas. A segunda parte da evocação de Helena diz respeito à promotoria, já que cabe ao parquet que fala primeiro mostrar seus argumentos e refutar os pontos que imagina que serão usados contra a sua explanação. A experiência mostra aos operadores o conjunto das teses opostas. Devido à sistemática oral, se o promotor deixar de refutar os argumentos, que muito provavelmente serão empregados para contrarrazoá-lo, talvez se veja em dificuldades na réplica. Feita a apresentação inicial, os primeiros minutos já dizem a que veio o orador. Neste momento,
plasmamos as nossas possibilidades e mostramos aos jurados uma série de informações, tais como capacidade oratória, entonação, uso do vernáculo, simpatia e outras referências que juntas vão criar ou obstar os canais para que as alegações sejam levadas em conta. O começo é fundamental. Aliás, um bom começo abrirá ao orador a possibilidade de trafegar com segurança e desembaraço pelo júri. Para Tales Nilo, abre aspas. O que necessitamos saber é que ao entrarmos no plenário e logo que começamos a falar, já teremos formado uma opinião provisória dos jurados ao nosso respeito, possivelmente dentro dos primeiros 5 minutos. Devemos saber mais, que o aludido conceito, depois de sedimentado na mente dos julgadores, dificilmente sofrerá uma reversão oportuna, por mais que nos esforcemos, fecha aspas. Assim, é perigosa a técnica dos que precisam engrenar ou transpor os minutos iniciais para só depois pegarem o fio da meada. O jurado não terá paciência ou a benevolência para este retardamento, pois a oratória requer uma rapidez de exposição e, especialmente, de apresentação. Voltando à defesa de Helena, entramos no ponto em que a suplicante, como uma autêntica atriz e cabotina, busca chamar os holofotes à sua posição e a se enquadrar como vítima, dirigindo-se a Écuba, esposa do rei Príamo e mãe de Paris, diz, abre aspas, para principiar, tu foste a causadora de nossas desventuras, pois gerando Paris, trouxeste ao mundo a fonte de nossas desgraças. Depois de ti, o autor da predição de Troia e minha foi o velho servidor de Príamo, que não matou teu recém-nascido filho, simbolizado em sonho angustioso por lenho ardente. Fecha aspas. Aqui, ela endereça a culpa aos antecedentes, dizendo que se os pais de Paris, a quem se previa ser a causa de tantos males, os antigos davam especial atenção aos oráculos e às profecias, tivessem pedido que ele vivesse, ela, coitada, não ficaria sobre o raio de sedução do jovem príncipe. O raciocínio, se levado aos extremos, cai no absurdo, como no caso de alguém culpar não o homicida que puxou o gatilho, mas sim o produtor do revólver, ou ainda o operário que retirou o minério para a construção da arma. Contudo, o argumento é capcioso, vez que usado como escada aos outros que virão. Em seguida, ela diz que, aliada à existência do sedutor, a quem o oráculo que foi desprezado previu muitos males, existe ainda em forma de fardo a sua beleza a inebriar as vontades masculinas. Difícil mensurar, mas a beleza feminina é o motivo de muitas condutas no direito de família e nos crimes passionais. Ela continua, abre aspas, custou-me caro a minha singular beleza, e sofro ultrajos aviltantes até hoje, com fatos que com mais justiça me fariam merecedora de ostentar uma coroa. Fecha aspas. Os argumentos da vitimização se acentuam. Ela, na tentativa de atrair a piedade, procura se postar na situação de alguém, premida por males, que por serem infinitamente superiores às suas forças, arrastaram sem que ela pudesse fazer nada para impedi-los. Em seguida, vira-se na direção de Menelau. Abre aspas. E tu, esposo indigno, que fizeste então? Tu deixaste em nossa casa e te ausentaste de Esparta para ir em teus navios a Creta? Fecha aspas. Aqui, ela usa o argumento da transferência de responsabilidade. Nos júris, muitas vezes, os advogados ora culpam alguém inserido nos autos, a vítima especialmente. Ora lançam críticas às autoridades encarregadas da investigação, tentando incutir a ideia
mesmo que de forma subliminar, de que essas mesmas autoridades ou são extremamente más insensíveis ou têm sérios motivos para culparem o réu. Com a força de argumentos bem postados, Helena almejava atrair a simpatia e que os julgadores passassem a observá-la, não com os olhos próprios, mas sim com os olhos da oradora. Quando ocorre esse alinhamento no júri, o desfecho torna-se claramente previsível. Combrado diz, abre aspas, a mim, porém, perdoa-me, não sou culpada, fecha aspas. Silêncio geral durante alguns instantes. Depois Helena continua. Em um momento de clímax, a oradora faz uma pausa para que o silêncio destaque o poder de sua fala e os ouvintes têm o tempo necessário para meditarem naquilo que ela, de forma proposital, deseja ver considerado. Nos júris, de acordo com o estilo dos oradores, quando se quer sublinhar, como alguém que marca partes importantes de um livro, utiliza-se a mudança brusca na voz. Quem brada fala baixo e vice-versa. Superada a excitação, Écuba inicia a exposição e o restante veio por gravidade. Depois, Écuba rebate os argumentos de sua nora, mostrando que Helena agiu movida apenas por caprichos. A culpa de tudo estava na insuperável falta de caráter da adúltera, e nem uma catapulta de lágrimas seria capaz de demovê-la da acusação. Écuba diz a Helena, abre aspas, assim, atenta apenas à fortuna incerta, tratavas de estar sempre com os eleitos dela, indiferente aos mandamentos da virtude, fecha aspas. A questão é como fazer preponderar no tribunal do júri as decisões justas e não os elogios a quem, entre aspas, fala bem demais para quem age tão mal. Afinal de contas, isto é extremamente perigoso. Fecha aspas. O certo é que o caminho se encontra no aprimoramento dos debates. O estudo da retórica e seus mecanismos lógicos é fundamental para quem atua em plenário. Não dá para agir apenas no improviso ou tentar inventar a roda, quando existe um rol de filósofos e tribunos que se debruçaram sobre o assunto. A evolução dos júris e dos processos penais como um todo passa pelo aprofundamento dos casos concretos. E isso só será possível com a qualificação dos debates e com uma visão do direito que leve em conta que a realidade jurídica, para ser entendida de forma integral, precisa, sobretudo, dialogar com a literatura, a filosofia e demais ciências humanas. Grande abraço a todos.